Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Como eu estou empolgado para nós lermos a Palavra de Deus todos os dias. Gente do céu, vamos lá, temos que fazer esse negócio acontecer. Que bom, agradeço toda a inscrição, agradeço todo o like, todos vocês que estão engajados junto nessa leitura da Palavra de Deus. Aproveitando ainda esse friozinho que nós temos aí, tem que agora lembrar quando é que é primavera, né? Vira a chave. E aí a gente vai começar a ter um pouquinho mais o desfrute de um clima mais ameno. Acaba ficando, né? Tranquilo aí, né? Tem ainda um friozinho, mas começa já a perspectiva de algo novo, um clima diferente. E aí começa a esquentar. Mas nós estamos aí engajados na nossa leitura da Palavra de Deus e isso é importante para você. Vamos lá, vamos nessa caminhada. E eu quero também cardzinho aqui do lado para que você vá no vídeo dessa tabela do Antigo Testamento, cronológico, para que você entenda a situação de Israel, qual que é a leitura, o que você está lendo, quando as coisas acontecem, para ficar mais fácil a compreensão. Beleza? Acho que dito isso, bora para a nossa leitura? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para a nossa leitura de 231. Vamos ver o que vai acontecer com todo o povo de Israel. Não é o final, porque tem mais um dia. Nossa, no outro dia também. E daí nós vamos entrar numa leitura um pouquinho mais extensa, que é Jó. Mas, vamos lá. Vamos lá fazer a nossa leitura de hoje. Estou com minha Bíblia 365 dias, versão NAA. Faça parte, compre, adquira a sua Bíblia. Eu não ponho o link aqui porque toda hora está mudando, então é só fazer a pesquisa, você vai achar essa Bíblia, tem na Amazon, tem em qualquer lugar. Pega a versão que você gosta. Eu sugiro a ARA ou a NAA. Eu peguei a NAA para que a gente possa ter essa compreensão um pouquinho melhor. Eu gosto mais dessa versão, né? Para que a gente possa crescer na leitura da Palavra de Deus. Então, pega lá a sua Bíblia. Tá tudo na descrição. Quais são os livros que nós estamos lendo e as suas referências, para que você acompanhe também, sem precisar de uma Bíblia que nem essa. Beleza? Então, vai lá. Pegou lá? Esther 4, 1 a 7, 10. Vamos ver o que aconteceu lá. O que vai acontecer. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, segundo ninguém vestido de pano, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para o Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que esse tinha escolhido para a servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela.
Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no palácio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther: não pense que por estar no palácio do rei você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. Jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois iremos falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. No 3º dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parado no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Esther respondeu: se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Então o rei disse: peçam a Anã que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer? Será dado, mesmo que seja metade do reino. Esther respondeu: meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede. Naquele dia Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém Amã se conteve e foi para casa. Depois mandou vir aos seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã falou sobre a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther e ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, a mulher de Amã, e todos os amigos dele disseram: mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforque Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquele dia o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, e os 2 eunucos do rei, guardas
da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero, então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real, para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocado uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo para a praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e façam com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa alguma, nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo. Eu imagino que Amã deve ter ficado furioso, achando que era ele, mas não. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Então estes ainda falavam com ele. Os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete de Ester, que Ester havia preparado. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendido. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido seu favor ao rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu posso ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivesse vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? E Ester respondeu: o adversário inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã. Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que servia o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que se preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã
na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Aí, ó, pronto. Tem mais um pouquinho. Ali vai ter coisas ainda com o rei e Esther. Mas Amã já era e o povo de Deus foi liberto. Olha só, jejum, oração e ousadia e coragem para o povo de Deus. E assim nós devemos caminhar com Cristo, ousadia e coragem. 1 Coríntios 12, 1, 26. Irmãos, não que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fale pelos Espíritos de Deus afirme, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de língua e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Ó, Ele quer. Então nós temos que buscar a Deus, falar a Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu não posso dizer assim, eu sou profeta porque eu acho... Não, eu sou isso aqui. E outra, nem existe o ofício profeta, apóstolo. Não. É algo que flui, é um ministério, é algo que traz a realização. Ou você serve a comunidade através do ministério de ensino, por exemplo, do pastoral, do apostólico, né, trazendo as características e, como se diz, o foco de cada um deles, o jeito de cada um deles, porque Deus depositou para você. Então nós temos que entender, Deus, como o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça? Mais ou menos essa é a ideia. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo trazendo discernimento a respeito do corpo, e isso é importante para nós. Salmo 36, 1, 12. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos,
Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se no caminho que não é bom, e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me afogue a fugir. Não, afogue não, me obrigue a fugir. Tombaram os que praticam a iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Provérbios 21, 21, 22. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. E assim terminamos a nossa leitura de 231. Amã já era, viu? Trama contra o povo de Deus, dá nisso. Querendo glória, querendo fama, querendo honra, querendo dinheiro, querendo poder. E assim hoje em dia também, o orgulho precede a queda. Então, falo, sejamos humildes perante o Senhor e cumpramos com o dever pelo qual o Senhor tem nos chamado para exercer. Assim como Paulo diz, cada um faz parte do corpo, porque existe um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Existem os membros, você faz parte e você precisa saber qual membro eu sou, o que eu faço, porque eu preciso dos outros também, mas eu tenho um papel a ser cumprido dentro do reino. Você é valoroso para Deus, você é importante para Deus, dentro desse âmbito de conexão, dentro do âmbito de servir uns aos outros e realmente fazer a diferença. Beleza? Dito isso, eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente para que a leitura da palavra de Deus seja relevante para o YouTube entender que isso é importante para as pessoas. Ok? Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e nos vemos para a leitura de amanhã.